Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Sérgio Hart aqui da Cena Digital, com mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje eu vou entrevistar o Alexandre Kinzi, o CIO da Vedacity. Alexandre, muito prazer em ter você aqui com a gente hoje. Prazer, Sérgio. Muito obrigado aí pelo convite. Fico honrado. Obrigado também, é um prazer para a gente. O Alexandre, ele é natural de São Paulo, formado em engenharia, com pós-graduação em administração de empresas e especialização em supply chain. Ele passou pela Philips, Flextronics, CBMM e pela Rimini Street. O Alexandre já atua há 1 ano e meio como CIO da Vedacity e também é o CEO da Vedacity Soluções Tecnológicas, uma empresa pertencente à Vedacity. E para quem não conhece a Vedacity, ela é uma empresa nacional, tem 84 anos de atuação, ela é líder no mercado de impermeabilização e produtos de alta tecnologia para construção civil. Ela possui mais de 100 produtos entre impermeabilizantes, materiais para recuperação de estruturas e aditivos para concreto, todos desenvolvidos em laboratório próprio, produzidos em 3 fábricas e comercializados em mais de 50 mil pontos de venda. Alexandre, mais uma vez um prazer enorme ter você aqui e realmente bastante interessante o fato de você também ser o CEO de uma empresa de tecnologia ligada à Vedacity. Muito bacana isso. E queria começar perguntando para você o que fez com que a Vedacity desejasse iniciar sua jornada de transformação digital? Legal. Sérgio, mais uma vez, obrigado. E a Vedacity, ela pensou, né, em uma estratégia, né, e essa estratégia demandou a transformação, né. O principal driver da jornada, né, foi o nosso plano de go-to-market, né. O plano de go-to-market, ele tem 4 pilares estratégicos, né. O primeiro é a melhoria do nível de serviço no cliente. A Vedacity já atua 84 anos nesses 50 mil pontos de venda, né, que você mencionou, né, e a gente quis melhorar o nível de serviço, quis melhorar a disponibilidade dos nossos produtos nas prateleiras, tá? O segundo grande driver foi iniciar um canal B2B com as construtoras. Nós fazíamos a maior parte da nossa venda para o B2C, né, para o varejo da construção civil, e nós refletimos e encontramos a necessidade de estabelecer um relacionamento com as construtoras e entrar nas obras, não somente via varejo, mas também entrar, né, na construção das edificações. Então, a gente iniciou um relacionamento com as construtoras. Terceiro grande driver, né, foi uma necessidade de inovar em modelos de negócio, em servitizar a nossa proposta de valor para os nossos clientes, para o nosso mercado. E por último, mas não menos importante, nós também identificamos a necessidade de segmentar, né, a área onde a gente atua. A gente estava atuando quase que exclusivamente em impermeabilizantes e a gente enxergou a necessidade de mudar um pouquinho, né, de atuar em outros segmentos como selantes, como outros produtos que têm alta performance e trazem um resultado tão bom. Com essas alavancas de valor, a gente criou, né, um programa e todas as áreas da organização se mobilizaram para a criação desse programa de go-to-market. Eu acho interessante ressaltar para as pessoas que estão assistindo a gente alguns aspectos assim extremamente interessantes, né? O primeiro deles é que a Vedacity ela desenvolveu, né, foi a partir de uma estratégia de negócio que ela desenvolveu uma estratégia de transformação digital. Esse vamos dizer assim, o correto, porque muitas vezes o pessoal não tem estratégia de negócio específica, não tem estratégia digital e sai fazendo inovação, né? Sai Uhum. digitalizando o processo, digitalizando o produto e acha que está fazendo transformação digital. E a verdadeira transformação ela é a partir de uma transformação de uma estratégia de negócio. A segunda coisa que eu estou achando interessante de vocês é que tem duas macroestratégias digitais que vocês adotaram quando vocês adotaram essa visão de negócio. A primeira é de foco no cliente, né, de melhorar o nível de atendimento, seja maior eficiência ou melhoria da jornada. E a segunda que eu acho interessante é que é uma estratégia pouco abordada de transformação digital, que é a criação de novos modelos de negócio. Né? Das 50 empresas que eu entrevistei aqui, eu acredito que vocês tenham sido apenas a segunda
que está trazendo uma visão de trazer, de modificar, de criar um negócio adicional. E o mais interessante é que eu nunca vi alguém sair do B2C e ir para o B2B. Normalmente a gente vê o movimento contrário. As empresas já são de B2B, já são indústrias que atendem contas corporativas e elas vão para o segmento B2C para poder ter mais capilaridade, para entrar direto em contato com o consumidor. Então, eu estou achando assim, extremamente original o que vocês fizeram. Nunca vi isso até agora e vocês estão de Obrigado. parabéns aí. E Obrigado, Sérgio. seguindo essa linha, como é que vocês se estruturaram para essa jornada digital do ponto de vista de... Bom, eu não vou nem perguntar de estratégia, porque você acabou de falar, mas do ponto de vista de governança, priorização, como é que TI se teve que se reestruturar para isso ou não? Como é que as áreas de negócio se reestruturaram para isso? Se você fez uma área de inovação dentro de TI, fora de TI, ou se você não chegou a fazer. Enfim, como que vocês implementaram, né, se estruturaram para essa jornada? Alô? Bom, pessoal, excepcionalmente houve um problema de conexão aqui, né? Para variar, a culpa é sempre da área de tecnologia e a Vivo deixou a gente aqui na mão. Então, o nosso amigo Alexandre vai continuar a sua explanação aqui usando conexão celular mesmo, porque nós temos contingência sempre, né? A gente estava falando sobre como a empresa dele estava se estruturando, né, em vários aspectos para poder fazer frente à jornada de transformação digital. Então, eu gostaria de te passar a palavra de novo, Alexandre, para você continuar a tua explicação. Perfeito, obrigado, Sérgio. Então, né, nós nos estruturamos, tá? A gente criou uma jornada através da criação de um programa de go-to-market, né, como eu estava falando, né, no comentário anterior, e esse programa de go-to-market ele teve diversas iniciativas estratégicas, né, diversos projetos debaixo desse programa. Todas as iniciativas suportavam a missão e o seu crescimento consequente. Cada uma delas tinha, obviamente, um objetivo, né, e esse objetivo estava aliado ao programa de Go-to-Market. Esse programa ele teve a coordenação de um PMO corporativo, com uma governança semanal, a princípio, né, e de acordo com o avanço, né, das frentes de trabalho, a gente mudou para uma governança quinzenal, né. As tuas frentes de trabalho eram frentes de trabalho convencionais de projeto ou já eram em formato de squad, usando metodologia ágil? Qual foi a metodologia que vocês usaram para... Nós usamos os dois, Sérgio, tá? Na parte para revisão, porque não era só tecnologia, né? Na parte de revisões de contratos, distribuição, toda a nossa malha de representantes, a gente usou uma abordagem mais tradicional, né? E no desenvolvimento tecnológico, a gente já montou os squads e já fez agile. Então, a gente fez a troca do CRM, na troca do CRM, a gente fez com squad, a gente já usou uma metodologia ágil. Interessante. Na própria troca do CRM, poxa. Na própria troca do CRM, né? Foi bem Isso interessante. costuma ser um projeto cuja metodologia é mais cascata, né, devido ao tamanho, né, Sim, dos projetos, né? E sim, a priorização das iniciativas, ela foi feita através de alguma governança específica? Tinha algum comitê? Como é que era? sim. Nós montamos um comitê estratégico, né? E esse comitê estratégico era composto pelos executivos e alguns membros da execução, né, da equipe. Como eram vários projetos, cada projeto tinha um líder de projeto e eram coordenados pelo PMO, né? E a gente juntava esse comitê estratégico toda semana, a princípio, e a gente fazia a repriorização de acordo, né, com o que a gente encontrava de dificuldades e de aprendizagens, né? A gente deliberou uma estratégia, né, para execução, era um programa aí de 2 anos, né? Entretanto, né, tem muita coisa que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Você delibera uma estratégia, mas tem sempre as questões emergentes, não planejadas, seja de recurso ou até mudança no cenário econômico, como que a gente É, está vendo agora. uma Então, a Covid. gente agia muito rápido para redirecionar o programa de acordo com a situação que se fazia necessária.
E quantos projetos vocês tinham nesse 14 plano? projetos. São 14, então deviam ser projetos 14. relativamente grandes e eles estavam abarcando todas as áreas de negócio ou vocês escolheram focar primeiro em uma determinada unidade de negócio? Ou foi tudo em Todas paralelo? as áreas. Tudo em Entendi. paralelo, Sérgio, todas as áreas, né? E aí, obviamente, cada um dos executivos, ele acabava sendo mentor da sua própria linha. Então, eu, obviamente, fui o mentor da parte de tecnologia, né? E cada um dos executivos ia fazendo, né, a sua mentoria de acordo com a necessidade. O comercial na revisão da rede de distribuição, financeiro em políticas de crédito e assim sucessivamente. Ou seja, houve também muita revisão de processo no caso, né? Que eu acho que é outro fator fundamental para a transformação digital. Você tem muita oportunidade, né, de aumentar a eficiência, né, revisando o processo, né? Digitalizando ou não, mas a própria revisão de processo, ela já, por si só, já melhora muito, né, a situação. Entendi. Do ponto de vista de resultados, né, o que que você pode compartilhar com a gente dos resultados que vocês já começaram a aliás, quando é que começou esse programa? Quando é que ele começou a ser executado efetivamente? Ele começou a ser executado em 2018, né? 18, É uma então já temos jornada, 2 isso, anos. 2 anos. É uma Entendi. jornada de 5 anos, né? No qual a gente começou com os primeiros 2 anos como o que a gente batizou de maturação, né? É. Perdão, de estruturação, Então, né? pessoal que está assistindo a gente, atenção, jornada de 5 anos. Não é 5 dias nem 5 semanas, tá? É uma jornada de 5 anos. Então, mais um exemplo concreto de uma transformação digital de sucesso que tem um horizonte de 5 anos, mas que com certeza o Alexandre vai compartilhar com a gente aqui os resultados que já estão sendo implementados, que já foram implementados no curto prazo, tá? Desculpa a interrupção aí, mas... Imagina, tá perfeito, Sérgio. Realmente foram 5 anos, a gente está no meio da jornada, né? Já passamos a fase de estruturação, a gente batizou, né, de estruturação, onde a gente fez exatamente como você falou, as revisões de processos, né, a preparação para a gente ter uma maturação. Nós estamos no meio da fase de maturação e logo, logo vamos entrar na fase que a gente chama de excelência, né? Agora, especificamente sobre os resultados, cada uma delas, como você colocou muito bem, já contempla resultados, né? A própria fase de estruturação já nos traz aí alguns benefícios que foram muito importantes, né? Para a gente, obviamente, já ir colhendo os frutos e realimentando esses frutos na transformação. A gente teve, né, em 2019, um crescimento de 2 dígitos, apesar do setor da construção civil se movimentar pouco, nós conseguimos aí um crescimento de 2 dígitos, mais de 20%, né? E outros ganhos, como alta da produtividade da área comercial com os clientes. A gente conseguiu fazer com que a área comercial, captura de pedido, relacionamento com o cliente, ficasse 3 vezes mais rápida, né? Nós tínhamos aí processos aí um pouquinho arcaicos, né? Então ela ficou 3 vezes mais rápida e no atendimento ao cliente, no nível de serviço, a gente já subiu para níveis acima de 80%. Nosso objetivo é subir ainda mais, né? Mas a gente já atingiu aí alguns níveis muito interessantes e muito significativos, principalmente levando em conta as dificuldades logísticas do país né, e as dificuldades que nós normalmente encontramos, né? Internamente, Sérgio, né, a gente já Desculpa, melhorou. desculpa só te interromper. O escopo de atuação de vocês é Brasil inteiro, então, né? Isso. A Tá. gente tem um pouco de exportação, mas o grosso é mercado brasileiro. Uhum. Internamente, nossos SLAs foram revisados, a gente deu muito mais rapidez, e sendo bem específico, por exemplo, o tempo de processamento de um pedido, que era em vários dias, e a gente estabeleceu um SLA de D+1. Tá? Então, a gente tem que dar resposta para um cliente, né, uma resposta de disponibilidade, uma resposta de embarque até. Nossa meta é em D+1, né, chegou o pedido, no dia seguinte ele está pronto para ser entregue para o cliente. Então, a gente teve que fazer uma grande mobilização interna para fazer todos os processos financeiros, entrada, até o de tecnologia, né, de que funcionem os sistemas, né, de modo que a gente consiga ter esse SLA interno aí de D+1 para atender os clientes. É uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, você falou que houve um aumento nas vendas, etc, né? Apesar da pandemia, mas ao mesmo tempo, quando você tem uma situação como pandemia ou até mesmo uma questão de baixa atividade econômica, não há uma tendência de você aumentar a demanda por reformas e, consequentemente, pelo material que vocês vendem?
em detrimento de quando você está fazendo novas construções, ou não há relação necessariamente? Sim, é uma relação direta, Sérgio. O que a gente tem encontrado agora, em princípio, quando a pandemia começou, todo mundo recebeu o susto e aí a gente também teve aí uma parada, né, unitária, né? A gente teve uma queda de demanda inicial, mas o que a gente percebeu é que, como você muito bem falou, né, a residência das pessoas ela está mudando de papel, ela não é mais só o dormitório, né, de muitas pessoas, não é só mais o dormitório, mas também está fazendo papel de escritório, de refeitório, de tudo. É, Então, as pessoas têm um novo significado para essas residências, então as pessoas estão passando muito mais tempo e, por consequência, se preocupando com a qualidade dessa edificação. Então, nós estamos voltando a níveis pré-pandemia. A gente é. já tivemos um junho aí histórico na empresa, foi um do segundo melhor junho, segundo melhor mês da história da Vedacity foi agora em junho, né? Então, isso está nos dando aí um oxigênio, um fôlego muito grande para continuar essa transformação. Na realidade você está tendo uma mudança no comportamento do teu cliente, porque ele está considerando a casa dele agora não mais um teto onde ele dorme, mas o lugar onde ele Exato, vive, né? exato. Porque a nossa sociedade urbana, cada vez mais, ela vive na rua, ela vive nos escritórios, nos espaços de coworking, e ela deu uma recuada radical, né? Ou seja, voltou todo mundo para o ninho, né? Então, consequentemente, é provável que essas demandas por reforma tenham aumentado significativamente, o que foi, de certo modo, bom para vocês, né? Porque como vocês não vendem vergalhão, né? E nem, né, aquelas estruturas que são típicas de obra, né? Vocês estão vendendo coisas Uhum. que podem ser usadas em obras, mas em reforma, eu acho que vocês ganharam, se não ganharam por um lado, ganharam do outro. O que me leva a uma outra pergunta: vocês já tinham comércio eletrônico? Nós não tínhamos o comércio eletrônico, nós não vendemos direto ao consumidor, Sérgio. Tá, Nós vendemos ao varejo que vende ao consumidor. Então, tá. nós não tínhamos comércio eletrônico direto com o consumidor. O que nós tínhamos eram os tradicionais ideais, com alguns fabricantes, algumas lojas, né, e algumas redes que já trabalham com isso, com o pedido eletrônico, né, para a fábrica, mas atendimento direto ao consumidor não. O que a gente fez, se você me permite comentar, a gente investiu na criação do marketplace. Não o marketplace para nós, mas o marketplace para ajudar o pequeno varejista. Ou qualquer varejo que queira utilizar, não é a exclusividade do pequeno varejista. A gente entende que o grande varejista, os home centers, eles já têm a sua parte de comércio eletrônico bem estruturada, mas o Brasil, principalmente o mercado, né, de material de construção, ele tem uma dispersão, uma distribuição enorme. Hoje, 80% a 90% do volume de materiais de construção, e não é só para a Vedacity, é para todos, né? 80% a 90% desse volume, ele vendido, ele é comercializado por pequenos varejos. Nós estamos falando aí de aproximadamente 170 mil lojas de bairro, né? Que dão Sim. vazão a 90% do volume. E esse pessoal não estava preparado, né? Sem crítica, esse pessoal está acostumado a lidar no balcão, né? É o relacionamento que eles têm. E quando o cliente não pode mais chegar no balcão, como é que eles fariam? Como é que eles fazem? Por isso que a gente investiu na plataforma no Marketplace e deixou a disponibilidade para eles também utilizarem. Agora, vocês também nesse marketplace, vocês vendiam para esses varejos ou vocês só disponibilizaram para eles? Não, a gente vendia para esse varejo, sim, Também, né? Ou também. seja, eram duas vendas, né? O B2B, vamos dizer assim, Isso, e eles B2B2C, né? Eles vendiam para os isso, clientes deles, exatamente. né? Ah, interessante. Isso. E vocês já E a tinham gente não 50, bypassa, né? uhum, Oi, vocês já tinham perdão? 50 mil pontos de venda. Você está dizendo que o total do mercado estimado é 170 mil, né? Aproximadamente, sim, né? Então Não são vocês números têm. precisos. Sim, sim. Isso me lembra muito salão de cabeleireiro também, ó, quando eu trabalhei na L'Oréal, que tem uma dispersão enorme, né? E a gente vê Exato. cada quarteirão, né? Tem pelo menos uma loja de artigos de construção. É impressionante, né? A gente não nota isso, né? É um Não. pequeno comércio que é extremamente deve ser lucrativo, né? Senão não teria tanto varejo assim, né? Interessante isso. E é mais interessante também a gente perceber o baixo nível de maturidade digital deles, né? É Tem uma verdade. pesquisa do Sebrae que mostrou que 25% dos pequenos varejos, das pequenas e médias empresas, tinham comércio eletrônico, né? Então, nessa crise, 75% sofreu muito e teve que aceitar pedido por WhatsApp, teve que aceitar pedido por correio eletrônico, né?
de todas as formas criativas, porque não tinham uma mínima estrutura de comércio eletrônico, né? Uhum. E talvez ajudar esse cliente teu que compra de você possa ser uma forma de você aumentar o teu sellout, né? Tua venda final, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. E que outras produtos ou serviços vocês implementaram que você acha que é interessante compartilhar com a gente? Perfeito, Sérgio. Então, nessa jornada aí de transformação, né, principalmente na inovação nos modelos de negócio, nós vimos a necessidade de criar uma empresa nova. Né, a empresa que eu estou puxando hoje, que eu estou liderando, né, ela se chama Vedacity Soluções Tecnológicas. Né, a gente está trabalhando no branding dela agora, na marca, né, mas ela é uma empresa que visa levar a tecnologia para a construção civil na forma de serviços. Né? Então, além desse investimento no marketplace, nós investimos e desenvolvemos também plataforma de digitalização de plantas, pensando exclusivamente nas construtoras. Hoje, um dos maiores desperdícios que a gente tem em obra estão ligados ao pessoal que trabalha com as plantas desatualizadas. E é normal você fazer atualização em planta como qualquer documento. Até essas plantas chegarem na obra, onde está sendo executada a construção, acontecem alguns desvios, é normal. Então a gente vê muito desperdício, ter que refazer paredes, refazer partes da construção por conta de um documento desatualizado. Então a gente investiu numa plataforma de digitalização, né, onde as plantas ficam disponíveis digitais na própria obra, com atualizações imediatas. E a outra solução que a gente investiu está ligada à impermeabilização, e investimos em testes e dispositivos de internet das coisas para fazer a detecção de problemas de impermeabilização antes da gente terminar a obra. Hoje o Ah, maior tá. problema infelizmente no Brasil, um dos maiores problemas, se não o maior problema que a gente tem nas edificações, e nós estamos falando de 14 milhões de residências insalubres no Brasil, um dos maiores problemas que tem é o problema ligado à infiltração e ligado ao mofo por conta de baixa impermeabilização. Ou a impermeabilização é mal feita, ou ela é feita de forma né, não é feita como um todo. Então a gente investiu para mudar esse quadro. A gente investiu em tecnologia, né, de internet das coisas, com sensores e detectores, para a gente identificar o problema antes de terminar a obra. Então isso é bem interessante. Você evita vários desperdícios, inclusive ter que refazer partes da obra, né? Agora, o que você está falando, só uma dúvida aqui, você está falando de reforma ou de construção junto com a construtora mesmo? As duas, Sérgio. Tanto quando você vai Entendi. fazer a construção com a construtora, você imagina a construtora colocando um edifício e põe uma piscina, né? E essa piscina, se ela né, a impermeabilização dela é mal feita, fatalmente daqui a alguns meses essa piscina vai dar um vazamento, e ela vai ter que ser reformada, né? Então Então a gente quer evitar essa reforma. ela subcontrata vocês então para fazer toda essa gestão de impermeabilização e vocês estão estendendo o serviço de vocês até a parte do diagnóstico, né? Exato. Para ver se é necessário. Isso me lembra Isso. muito um case de transformação digital interessante que tem na Índia. Eu acho que a maior empresa de pintura da Índia que vende tinta e eles queriam crescer para ser os primeiros na Ásia. O nome da empresa é Asian Paints, né? E graças à transformação digital, eles cresceram 10% ao ano durante 10 anos. E eles deixaram de vender balde de tinta para vender parede pintada, É isso mesmo. né? Ou seja, eles conseguiram transformar produto em serviço, né? Que de certo modo é o que vocês estão fazendo no final das contas, né? É isso aí. Metro quadrado impermeabilizado, é o que a gente está querendo vender. Exatamente. Isso é uma grande tendência da própria nova economia, da própria transformação digital, né? Há uma tendência de transformar os produtos em serviços, né? Porque o cliente não quer esquentar a cabeça com detalhe, né? O cliente já está cansado de ficar comprando material para reforma, depois ele tem que contratar alguém para fazer a reforma, aí tem que supervisionar a reforma, né? E o que o Uhum. cliente quer é viver, ele quer ter tempo Uhum. para destinar isso a, não sei, a felicidade dele, a outras coisas mais importantes que ele considera, né? E isso é uma das Exato. grandes tendências também da nova economia, é você oferecer serviços que liberem o cliente, né, de todas essas burocracias ou necessidades técnicas para chegar onde ele quer chegar, né? Muito bacana. Mais algum exemplo de, além dessa empresa aí bacana que vocês... Quando é que ela vai ser lançada? Já foi lançada? Como é que Foi tá? lançado agora em junho. A gente fez o release junto à mídia, né, a mídia principal. Já Parabéns estamos aí.
comercializando, né? Estamos comercializando essas 3 soluções e temos mais 5 no forno aí para serem comercializadas em breve. Então, a gente está no forno trabalhando com uma plataforma de monetização de dados, né? Então, estamos investindo em uma plataforma de leitura de forma autônoma de dados de sellout para a gente trazer automação para o varejo, né? E outras 4 plataformas também ligadas a B2B, né? Ligada à construção, tanto, né, desde a gestão eficiente da obra, né, até a gente passar no pós-chave e começar a trabalhar na qualidade de edificação pós-chave, né? Então, você falou muito bem, eventualmente o dono de uma obra, né, um dono de um hotel, por exemplo, né, ele não precisa ficar preocupado com a qualidade do ar, a eficiência energética, ele tem que estar focado naquilo que traz valor para ele, que é tratar bem dos seus hóspedes. Então, a gente investiu em tecnologia de modo que a gente possa manter a saúde dessa edificação mesmo no pós-chave. Então, a gente tem sensorização de todo o edifício, né, ligando com o BIM, né, sensorização de todo o edifício para a gente focar em eficiência energética, em qualidade de ar, né, e aí extrapolando a nossa solução até uma eventual retrofit de uma edificação ou uma demolição, né, ou a recuperação da estrutura. Então, o que a gente está oferecendo para o mercado melhorar a saúde dessa edificação em todo o seu ciclo de vida, melhorar também a durabilidade dessas edificações. Isso é fantástico. O que você está me dizendo é que a visão de vocês é transformar o edifício numa plataforma de dados, né? Exato. E isso é um outro sinal interessante da transformação digital. Se você for ver a visão digital da Boeing, a visão digital dela é transformar o avião numa plataforma de dados, né? E usar esses dados aí via analytics, via machine learning, para poder fazer previsão, para poder fazer correção, né? E transformar essas máquinas no melhor serviço possível para o seu cliente, né? Então é fantástico o que vocês estão fazendo, né? E eu enxergo que há um ecossistema de construção, de construção, reforma e gestão, né? De ativos, né? Desse tipo, né? Que você vai precisar, onde você vai ter o fornecedor de vedação, você vai ter fornecedores de outros serviços, talvez de cimento, Exato. né? E tudo isso vai ser avisado por sensores, e depois você tem uma rede de fornecedores ali por trás que vão estar resolvendo cada um seu problema, né? Exato. Mas isso de forma integrada, né? Então, isso é uma Isso, e proposta de eficiente. valor extremamente ambiciosa, né, que vocês têm, que vocês estão de parabéns, porque eu acho que é um dos poucos exemplos de uma visão digital ambiciosa, assim, que eu tenho visto, né? A maioria é fazer mais do mesmo, talvez aumentando o escopo ou com mais eficiência, né, para aumentar a venda. Vocês estão almejando outros mercados e um outro posicionamento, né? Outra coisa interessante é que uma das empresas que a gente conversou aqui foi a Pilkington, que faz vidro temperado, né, tipo blindex e tal, e que Uhum. também no vídeo o CIO estava falando que eles estão querendo fazer uma coisa mais ambiciosa, que é ir para o varejo e eles mesmos terem uma rede de serviço de instalação de vidro nos carros, em vez de simplesmente vender o vidro e instalar. Então, são poucos os exemplos ambiciosos, vamos dizer assim, de mudança de modelo de negócio ou de acréscimo de modelo de negócio, né? Vocês estão de parabéns, Obrigado. porque realmente é totalmente inusitado isso aí. Mais algum exemplo? Acho que, por enquanto, é o que a gente tem de novidade aí no forno. Tá certo. Mas tem um exemplo que eu também queria falar, que também é uma das que a gente está trabalhando agora. Nós estamos trabalhando numa startup que ela trabalha com sensorização para medir a qualidade de ar dentro das edificações. E eles estão desenvolvendo um protocolo para detecção de partículas do DNA do vírus, do Covid. Então, a gente já está em escala, nós estamos em escala de teste clínico, né, no hospital aqui em São Paulo, e tem sido super interessante e a gente tem detectado a presença do vírus com sucesso. Então, quando a Olha, gente fala, não só nessa pandemia, mas sim em patogênese no ar, né, em patógenos no ar, é interessante porque a gente consegue fornecer para as pessoas que estão eventualmente começando a voltar, né, para os seus escritórios, para os espaços de convivência, porque uma hora a gente vai voltar, não tem jeito, né? A gente tem que voltar. Então, a gente vai conseguir fornecer esse tipo de monitoramento para que a gente possa focar em sanitizar um ambiente que eventualmente está detectando aí a presença de um vírus. Então, isso ainda está em laboratório, né? Mas é uma promessa muito interessante, né, para nós, para, mais uma vez, avançar na qualidade do ar, na qualidade das edificações pós-chave.
Nossa, você acabou de falar de outra coisa agora que é assim fantástica, porque imagina isso não só nos edifícios comerciais, mas nas escolas, né, em Exato. ambientes que você tem a multidão e como que isso pode ajudar e o ecossistema que você pode criar junto com laboratórios de análise clínica, né, com uma série de Uhum. outras coisas, né? Fantástico isso, fantástico. E você vê que Obrigado, tudo Sérgio. isso em função, né, de uma questão de reforma, né, de vedação, mas que na realidade está num contexto muito maior, né? Exato. Então, essa estratégia de vocês, ela se dá conta do contexto onde vocês estão e vocês estão procurando ver digitalmente como, então, otimizar a presença nesse contexto. Isso é transformação digital. Esse é o É. trabalho estratégico que as empresas tinham que estar fazendo em suas transformações digital e não ficar discutindo só hub de inovação ou se vai ser ágil para cá, Kanban para lá, né? Eu acho que Uhum. essas discussões são fundamentais. O resto é a forma de você implementar, né? Muito Claro. bacana. Agora vamos à parte mais desafiadora, né? Quer dizer, quais são as dificuldades enfrentadas aí no caminho? Você pode compartilhar com a gente? Claro. Bom, não tem como, né, a gente não falar em dificuldades, né? Acho que é inerente ao ser humano, né, face às mudanças, face às transformações, sentir um pouco de insegurança, né? Então, acho que uma das principais dificuldades nessa jornada está ligada à comunicação, né? Essa comunicação e a adoção dessa jornada de transformação, né? É normal que as pessoas se sintam inseguras, né? Então, no nosso caso, nós encontramos dificuldade aí na comunicação, né, de forma natural, nada que fosse impeditivo, né, da nossa jornada, do nosso caminho, né, mas aí o que a gente fez? A gente reforçou essa comunicação e principalmente a interação humana. Tá? A Vedacity ela tem o benefício de ser uma empresa familiar e trazer os valores da família para dentro do negócio, né, e um dos valores, né, é a interação humana, né, um dos valores é a gente encarar, né, nossos colaboradores, nossos colegas, com carinho familiar até. Então, a gente reforçou essa interação humana, reforçou a comunicação de um para um, além, obviamente, de um plano de comunicação interna bem estruturado, mas a gente reforçou nesse relacionamento de um para um, até mesmo online, né? Mesmo online a gente fez isso daí, para que a gente demonstre, para que as pessoas tenham mais tranquilidade e a gente possa demonstrar que essa mudança é para o bem de todos, é para o bem da empresa. Tá? Então, esse foi um grande aprendizado aí, começando com uma dificuldade, né? Eu acho que a maioria das empresas tem problema de comunicação, porque isso assusta, né? Todo mundo a princípio acha que vai ser Exato. substituído por robô, né? Ou que vai ser mandado embora, porque como todo mundo já tem trauma, né, daquela coisa de reengenharia de processo e não sei o quê, que no fundo eles usam tecnologia e metodologias para mandar a gente embora, né? E a transformação digital não é isso, né? Muitas vezes Não. você até mantém a quantidade de pessoas, ou eventualmente realoca, ou eventualmente até você aumenta, desde que você tenha objetivos estratégicos por trás, né? Então tem É que casos foi o nosso bastante. caso. Ou seja, desculpa te interromper, mas o nosso caso foi, a gente aumentou o número de pessoas, né? Nós não tivemos nenhuma pessoa que foi desligada por conta de crise, de nada, de transformação. Esse é o nosso compromisso mesmo, e a gente acabou aumentando o número de pessoas. Isso é muito bacana, porque isso dá uma credibilidade, né, ao que vocês estão fazendo, fantástico, fantástico. Vocês estão, poxa, eu estou assim, realmente muito impressionado com o que vocês estão fazendo. E se você pudesse repartir com a gente as principais lições que vocês aprenderam aí nessa jornada, que vocês ainda estão aprendendo, né? O que que você mencionaria? Olha, eu acho que está muito ligado ao que você falou, Sérgio, né? Você mencionou um programa, uma jornada de 5 anos, uma jornada de longo prazo, né? Acho que isso é, né, a principal lição, né? A gente tem que levar em conta que a jornada tem que respeitar os tempos de maturação e estabilidade, né? Não adianta a gente imprimir a forceps, né, uma jornada de transformação. A gente poderia comprar qualquer tecnologia do mundo, e trazer, né, sabe, coisas espaciais para dentro da organização, que mesmo assim a gente não ia conseguir ter o sucesso, né? Então acho que a principal lição que a gente tem é que o poder da transformação digital não está essencialmente na tecnologia. A tecnologia é um meio, óbvio, né? Um fator muito importante, mas o poder está em o que a gente faz com essa tecnologia. E quem faz uso dessa tecnologia é um ser humano. E é um ser humano que tem que ser respeitado, né? O seu prazo de maturação, o seu prazo de estabilidade
tem que ser respeitado. Se a gente forçasse uma estratégia para cima da cultura, seria muito arriscado. Colocar, né, a estratégia forçando a cultura não funciona. A gente sabe que a cultura devora a estratégia todos os dias, né? Então, a gente precisa aliar a estratégia à cultura. E colocar o propósito à frente dessa missão também nos ajudou muito no processo de engajamento dessa transformação. Entendi. Vocês conseguiram, dentro da estratégia de vocês, vocês tiveram certamente que mexer na arquitetura de sistemas para poder criar as novas ferramentas digitais, etc. Vocês conseguiram fazer isso em sequência, ou seja, primeiro mexer na arquitetura para depois fazer as inovações, ou vocês tiveram que fazer em paralelo? Fizemos em paralelo, Sérgio, mas o benefício da VidaCity, da situação que eu, como CIO, encontrei lá, é que o investimento numa ferramenta de processo, né, uma ferramenta boa de gestão de processo, tinha sido feito. Ela tinha um ERP, né, não era uma situação assim que estava completamente desconectada. A gente utilizou desse investimento que já tinha feito antes, que eu sou muito partidário de você ter uma grande eficiência de capital, né? Então, eu sou muito a favor de pegar e aproveitar o investimento que já foi feito e não jogar tudo fora, e sim adequar essa arquitetura para uma nova realidade. Eu sou muito a favor disso daí. Então, nós fizemos isso daí. Então, em paralelo, né, à transformação, a gente mexeu na arquitetura. E o legal dessa história, né, é que a gente investiu de cara em camadas de conectividade, né? Então, como a gente sabia que essa arquitetura obrigatoriamente ia ter que ser híbrida, mesmo não sabendo exatamente como ela ia ser, a gente sabia que a gente tinha que se abrir para o mundo, a gente tinha que se abrir para a nuvem, se abrir para o mundo. Então, um dos primeiros investimentos que eu fiz lá foi numa boa camada de conexão para a gente ter essa arquitetura legada se conectando com o resto do mundo. E aí, outra coisa que a gente tomou como decisão estratégica na tecnologia é qualquer nova solução que a gente trouxer para dentro, a gente vai primeiro pensar no processo, isso é meio que óbvio, mas eu quero uma solução que funcione em nuvem. Então, Sem dúvida. naturalmente, a gente vai começar a nubelizar tudo que a gente está fazendo. Então, 100% dos projetos que vieram com essa transformação já nasceram em nuvem. Sim. E aí a gente investiu nessa camada de conexão da nuvem com o nosso legado, com o nosso RP, que em breve também vai ser nubelizado. Não pense que ele também vai escapar dessa jornada. Ou seja, a ideia é você passar para a nuvem tudo, praticamente. Sim, sim. Entendi. Então, acho que para o pessoal que está assistindo a gente, é importante ressaltar isso, né? Muitas vezes o CIO quer fazer as coisas em sequência, né? Primeiro, eu vou criar uma arquitetura corporativa perfeita, né? Toda na nuvem, para depois começar. E, infelizmente, não dá, né? Tem que trocar a roda do avião com ele voando já, né? Exato. Mas é possível fazer. Eu acho que a boa notícia é que é possível fazer. Você tem que ter dois planos que andam em paralelo, né? Um plano Exato. de tratar os projetos estruturantes, como disse o Nicolas, da Petrobras, que ele chamou isso de Go Digital, né? E os projetos de evolução digital, de transformação, que ele chama de Being Digital, né? Então, eu acho que é possível fazer isso e é necessário, porque o negócio não tem mais tempo para perder. Ninguém quer esperar 5 anos para você mudar os seus sistemas ou passar eles para a nuvem, né? Você já precisa agir de antemão. Acho que isso é uma grande lição também que você está corroborando através do exemplo da Vedacity, né? E mais alguma outra lição que você ressaltaria, além dessa questão da comunicação das pessoas? Acho ainda ligado às pessoas, né, Sérgio? Uma equipe não acontece por acaso, né, e ela acontece investindo realmente nas pessoas. Então, acho que uma das coisas mais gostosas que eu encarei até como colaborador da VidaCity, né, é esse olhar, né, dos nossos executivos, todos nós, né, de se preocupar em primeiríssimo lugar com a saúde das pessoas, em qualquer situação. Ainda mais agora exacerbada com a pandemia, né? Mas a gente colocou na cabeça, olha, em primeiro lugar vem a saúde das pessoas, em segundo lugar vem a saúde financeira das nossas pessoas. Isso é muito importante também. Saúde física, saúde financeira. Em terceiro lugar, os nossos parceiros, clientes e fornecedores, né? Clientes, lojas, fornecedores, a gente pensou também. E em quarto lugar, o caixa. Olha que coisa louca, eu estou colocando o caixa em quarto lugar. Não é que ele não seja importante, né? Mas a gente colocando nessa sequência, a gente demonstra para a empresa que a gente realmente valoriza esse potencial, esse capital. E foi muito bacana isso daí, mais uma vez, como a empresa é uma empresa familiar e a família, que são os proprietários da empresa, acredita nesses valores, né? Então, eles
tomaram uma decisão de nos suportar. Imagina o acionista falando, tudo bem, eu por um tempo, para a gente apoiar essa transformação e para apoiar a saída da crise, a gente vai suportar e coloca o caixa em número 4, né, na prioridade. Não quer dizer que a gente vai perder dinheiro, não é isso não. A gente tomou todas as medidas, né, para proteger financeiramente a empresa. Né, mas antes disso daí, a gente tomou medida para proteger e salvaguardar as pessoas. Né? Então, isso aí realmente teve um efeito, né, assim, potencializou de tal modo, ele alavancou de tal modo que a gente tem um engajamento tão grande e a gente vê os profissionais, as pessoas com amor, né? O pessoal do comercial, assim, que está podendo sair na rua, está podendo, né, trabalhar, assim, sai com uma velocidade, com um carinho, com um gosto, né? Realmente sentindo dono da empresa, se sentindo falar, essa é minha empresa, né? Então, isso aí, obviamente, está ajudando a gente a sair da crise com uma agenda positiva. Isso é uma coisa intangível, mas que não menos importante, muito pelo contrário, né? Porque isso está na crença, né, das pessoas e é o que faz a pessoa continuar na empresa, é o que faz a pessoa desempenhar bem e eu diria que é o que faz também, inclusive, o jovem que está chegando na empresa permanecer lá, né? Porque a geração millennial, a geração Z, né? Não dura muito tempo, né? Eles são diferentes, né? Então, se você tiver esse ambiente com desafios, você consegue reter mais esse pessoal e isso passa a ser também uma estratégia de pessoas para o futuro da transformação digital, porque sem esse pessoal jovem você não consegue manter essa transformação, né? Excelente, excelente. Alexandre, mais algum comentário que você gostaria de compartilhar com o pessoal, agora que a gente está chegando ao final? Acho que, né, como conclusão, né, dizer que somos afortunados, né? A nossa cultura está se desenvolvendo de forma muito forte e suportando a estratégia solidamente, né? Se não fosse assim, a estratégia ia ser devorada. Tá? Então, acho que são como conclusão aí do que eu comentei até agora. Como já diria Peter Drucker, né? Exatamente. Isso aí. Tá certo. Alexandre, super obrigado pelo teu depoimento. Foi fantástico a maneira que você falou e o que você falou também. Então, vocês estão de parabéns. Incrível, incrível, né? Porque é um ramo econômico, um ramo de negócio que não é um ramo de negócio mais conhecido pelas evoluções tecnológicas, mas a mudança de mindset, o reposicionamento que vocês estão fazendo é uma coisa revolucionária, bastante radical, e raramente eu vi isso aí dentro das dezenas de empresas que eu conversei. Vocês estão de parabéns. Também gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Se você gostou aqui do vídeo, por favor, assine o canal, porque assim vocês vão saber dos novos vídeos que estão surgindo. E eu também estou deixando aqui embaixo nos comentários alguns links interessantes para vocês, como, por exemplo, o link para vocês fazerem download grátis do e-book Transformação Digital do Conceito à Ação, e também para o webinar de Introdução à Transformação Digital, que são ferramentas muito interessantes para vocês conhecerem e para vocês entenderem melhor esse papo com o Alexandre aqui 15 e com os outros colegas CIOs também. Então é muito bacana vocês entrarem em contato com esse material para entenderem qual é a teoria, quais são as estratégias que estão por trás disso, né? E por último, ressaltar que a Academia de Transformação Digital está vindo aí, né? Então vocês vão ter aí um treinamento aí de uma semana que eu vou estar dando com tudo aquilo que você precisa saber para liderar uma transformação digital, desde a definição de uma estratégia, né, de negócio, como a Vedacity fez, até a análise das oportunidades dentro de um business canvas, dentro de um modelo de negócio, e a identificação dos possíveis epicentros de uma transformação digital, tá? Então fiquem ligados que vai ser começo de agosto a academia, tá? E mais uma vez agradecer ao Alexandre, agradecer a todos vocês aí que assistiram a gente, tá? E espero que daqui a um ano a gente sente de novo, Alexandre, para você contar mais novidades fantásticas aí sobre a Vedacity, tá bom? Ótimo, Sérgio, eu que agradeço a oportunidade, parabenizo pela iniciativa, pelo canal, eu sou assinante do canal, recomendo a todos os colegas, eu aprendo muito, né, com o Sérgio, com os colegas CIOs, acho que essa experiência aqui é única, é impagável. Também queria deixar aqui meu agradecimento à Vedacity, né, que por ter me dado a chance de estar no meio dessa equipe de gente boa, a oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa história, né, e principalmente agradecer também às equipes de tecnologia e negócios da Vedacity por nos suportar tanto.
E por último, Sérgio, se você me permite, né, queria fazer um convite aí para o pessoal, né, pessoal, vamos abraçar essa transformação. A gente tem um gap habitacional muito grande no Brasil, a gente tem muita gente, muitos brasileiros morando em residências insalubres e a gente não pode esmorecer. A gente tem uma missão, o Brasil necessita e o Brasil merece que a gente trabalhe. É isso aí. Vamos, Vamos acabar com a vamos adiante. insalubridade e vamos acabar com a infiltração. É isso aí. Tá certo. Muito obrigado então, gente. Tá? Um prazer em vez. Até o próximo vídeo aí. Obrigado.